Ajuste do lucro líquido referente à despesa não desembolsável. Isto aqui é um dos ajustes, ou seja, explicação sobre a demonstração dos fluxos de caixa no modelo indireto. Mas antes de entrar no assunto, é preciso que eu faça uma breve revisão aqui sobre o que seja então a demonstração dos fluxos de caixa. É uma demonstração contábil, assim como a demonstração do resultado do exercício, ou DR, ou DRE, ou então a demonstração ou balanço patrimonial, né, que evidencia conjunto de bens, direitos e obrigações, e entre outras. Mas a demonstração dos fluxos de caixa evidencia o que na contabilidade? Ou seja, é uma demonstração feita para quem contrata um contador, ele elabora toda a contabilidade da empresa e lá no final do processo contábil existem relatórios contábeis ou demonstrações contábeis. Demonstrações são aquelas que são obrigatórias por lei, enquanto que relatórios são variados. E a demonstração dos fluxos de caixa evidencia as modificações ocorridas no saldo de disponibilidades. E o que são as disponibilidades numa empresa? Tudo aquilo que tem relação com o caixa e com equivalentes de caixa. Ou seja, então o próprio caixa em si, o banco, né, as contas que movimentam o banco, todas estas são disponibilidades da companhia em determinado período por meio de fluxos de recebimento e pagamento. Então, se há recebimento e pagamento, isso aqui é fluxo de caixa. Então, essa demonstração dos fluxos de caixa tem esse objetivo, né, de evidenciar as modificações ocorridas nas disponibilidades que estão lá no balanço patrimonial. E aí existem dois modelos, o modelo direto e o indireto. O indireto, vimos no vídeo passado que ele tem a seguinte estrutura: atividades operacionais, ele evidencia, né, as atividades operacionais do lucro líquido, evidencia ajuste por mudança no capital de giro, evidencia ativo circulante, passivo circulante, e isso faz parte das atividades operacionais: lucro líquido, ajuste por mudança no capital de giro, ativo circulante e passivo circulante. Mas aí existe uma outra parte, que são três partes do modelo indireto, que são as atividades de investimento e atividades de financiamento também. E aí você tem o saldo inicial do caixa e o saldo final, pensando então nessas três partes: atividades operacionais, de investimento e financiamento. E aí existe aqui no livro uma explicação sobre a demonstração dos fluxos de caixa, modelo indireto. São dois ajustes, então nós vamos começar pelo primeiro, que é bem curto. Este vídeo será, inclusive, já está sendo, né, bem curto. Ajuste então do lucro líquido referente à despesa não desembolsável. Vamos ver se eu encontro ele na estrutura. Há determinados itens que reduziram, vamos repetir, há determinados itens que reduziram o lucro líquido na demonstração de resultado do exercício, que é uma outra demonstração que evidencia se uma empresa apresentou lucro ou prejuízo, superávit ou déficit. Há determinados itens, então, que reduziram lá o lucro líquido na DRE, já veio, né? Que não representam saída de caixa efetivo. Lembrando, estamos tratando da demonstração de fluxo de caixa, então tem que haver movimentação. É regime de caixa, movimentação que altere de fato a disponibilidade, ou seja, o caixa, saída e entrada de dinheiro. Então, lá no lucro líquido da DR, apurado, né, na demonstração de resultado, existem itens que de fato reduziram aquele lucro, mas que não houve saída de dinheiro real. Daí o fato de se adicionar novamente depreciação, por exemplo, que é um item econômico e não financeiro. Então ele movimenta de forma econômica, mas não financeira. A depreciação não significa um desembolso, mas um fato econômico. Então veja que isso aqui precisa ser adicionado na demonstração de fluxo de caixa, porque lá na demonstração de resultado ele foi deduzido, né? Ele é deduzido, na verdade, como despesa, neste caso, e isso impacta no lucro líquido. E esse lucro líquido ele vem parar na demonstração de fluxo de caixa no modelo indireto, inclusive já é a primeira possibilidade aqui, né? Lucro líquido já começa por aí. Então, atividades operacionais, a primeira parte, como já mencionei no início do vídeo, ela já começa apresentando um lucro líquido. Então, é preciso acrescer ou acrescentar as despesas econômicas, que nesse caso não afetam o caixa, e estamos aqui falando de depreciação. A depreciação, então, é somada aqui, qualquer depreciação que houver. E assim chega-se a um novo saldo. Por exemplo, se o lucro líquido ali foi de 24 mil, a depreciação 10 mil, porque isso reduziu o lucro líquido, nós temos então um lucro líquido ali da parte de atividades operacionais da demonstração de fluxo de caixa do modelo indireto, temos então um saldo de 34 mil.
Beleza? Então essa que é a ideia aqui. Tudo aquilo que impactou o lucro líquido, esse ajuste do lucro líquido precisa ser feito porque o lucro líquido tem que mostrar os desembolsos, né? Tem que mostrar todos os desembolsos. A demonstração de fluxo de caixa tem que demonstrar todos os desembolsos. Se o lucro líquido não está de fato real, ele precisa ser modificado. Lembrando que a depreciação não é um desembolso, ela não saiu de fato, não é um regime de caixa, não saiu de fato da empresa, mas sim um fato econômico, apenas que há o registro apenas por competência que ocorre, né? No próximo vídeo, então, quero tratar sobre um outro ajuste do lucro líquido no circulante. Beleza? Fico por aqui. No próximo vídeo, como já mencionei, vou tratar então sobre lucro líquido no circulante. No vídeo passado eu tratei sobre modelo indireto da demonstração de resultado de exercício. Apenas apresentei a estrutura básica desta demonstração dos fluxos de caixa pelo modelo indireto. E é isso, estou construindo uma playlist neste canal sobre contabilidade empresarial ou então contabilidade gerencial e o livro texto base introdutório que eu estou utilizando e que está me ajudando na construção desse tipo de conteúdo, análise das demonstrações contábeis, contabilidade empresarial do professor José Carlos Mariano. Tem link na descrição inclusive, claro, com a edição mais recente, né? Então, valeu, toda quarta-feira um vídeo sobre contabilidade empresarial por aqui.